Fala pessoal, tudo jóia? Bom, meu nome é Thiago e hoje eu vou falar um pouco a respeito do visto, né? Do caso e tudo mais. Para quem não viu, tem meu vídeo anterior falando sobre o passaporte, como que eu tirei o passaporte, e eu vou falar o mesmo processo que eu fiz para tirar o visto. No caso, como eu fiz, na minha experiência. No vídeo anterior eu falei que eu acabei por alguns problemas contratando uma empresa para fazer todo esse processo de preenchimento, porque deu uns problemas no site lá. No caso, como eu já tinha contratado a empresa, eu contratei a mesma empresa para fazer esse processo do visto, né? O visto basicamente é o seguinte: você já tem o passaporte, você vai pedir o requerimento do visto, você tem que preencher a DS 160, que é aquela listinha extensa, né, com um monte de perguntas. E aí, no caso, como eu já tinha pago a empresa para fazer esse serviço para mim, a empresa me envia por e-mail a DS 160 em português. Eu vi eu não sei nem como que é em inglês, eu não cheguei nem a entrar no site, eu vi um monte de gente falando e tal, né, que inglês e tudo mais, dá pra usar o Google Tradutor e tudo mais, ou chamar algum amigo que entende inglês. No meu caso, a empresa me mandou em português mesmo, eu preenchi em português e enviei para eles. Bom, dicas de preenchimento da DS 160. Primeira coisa, principal, não mente. Se você fez alguma coisa que tá escrito lá, tem que ser o que tá escrito lá, porque lá vai estar a sua vida toda. Porque essa DS 160, quando você for fazer a entrevista do consulado, o cônsul vai estar vendo ali tudo que você escreveu lá, né? Então, às vezes, se você mentir, você vai entrar em contradição e ferrou. Então, preencher certinho, né? Tudo mais. Tem que enviar uma foto lá, tá aí normal. Dica de lugar. Na DS 160, você tem que colocar um lugar que você pretende visitar. Tenta não colocar alguns lugares que meio que não tem muito ponto turístico. Por exemplo, ou algum lugar, por exemplo, São Francisco. São Francisco é um lugar que fala, tem ponto turístico lá, tem. Só que tem muito brasileiro, então os caras lá já sabem, tipo, tá indo pra São Francisco, provavelmente quer ficar lá, então vamos negar o visto, né? Então, tenta não colocar alguns lugares assim. E pô, ponto turístico, por exemplo. Se assim, onde você vai? Pô, eu vou pra Disney, né? Eu vou pra Orlando, ou vou pra Nova York, Manhattan, né? Vou visitar a Estátua da Liberdade, vou ver o Mickey, sei lá, qualquer coisa. Tenta colocar coisas de pontos turísticos, assim, né? Por exemplo, no meu caso, eu vou para Nova York, mas eu ia ficar em New Jersey. Então eu não coloquei que eu ia ficar em New Jersey, porque New Jersey não tem muito ponto turístico pra você falar assim, eu vou lá para New Jersey para ver isso. Então põe algum ponto turístico que é mais confiável. Bom, aí preencheu tudo isso aí, isso vai gerar o agendamento, né? E você tem que pagar também a taxa lá, né? Que é $160, se não me engano, R$360, mais ou menos. Aí pagou a taxa, isso vai gerar o agendamento. E já vai gerar o agendamento do CASV para você entregar a documentação e do consulado. Até aí, tranquilo. Bom, no CASV, primeiro ponto, vou dar uma dica para quem vai fazer a entrega de documentos no CASV aqui em São Paulo. Como é que faz para chegar no CASV? Coisas simples. Quem vai de metrô, vamos supor, está na linha vermelha, desceu na Sé, pegou o sentido de Abaquara e desce na Praça da Árvore. Desce na Praça da Árvore, que eu acho que é o mais próximo. Tem ônibus lá? Tem. Agora uma dica que eu dou é assim: pega um táxi, é R$10, o cara vai te deixar na porta lá, você não precisa ficar procurando ônibus nem nada. É mais simples, foi o que eu fiz, eu peguei um táxi tanto para ir quanto para voltar, deu 10 conto cada táxi, né, R$20, super tranquilo. Bom, chegando lá, no caso, no portão vai ter algumas filas já. Só que eles vão chamando por horário. Então a dica que eu dou é assim: não adianta você chegar lá e falar assim, meu horário é 10h30. O meu, que nem, por exemplo, o meu era 10h45. Eu cheguei lá 9h15 mais ou menos, né? Como eu não sabia como chegava direito, eu calculei um tempo que eu não fosse me atrasar, né? Então eu cheguei lá 9h15. Aí, antes de entrar no caso, na calçada mesmo, no portão, o pessoal fica chamando os horários. Então na fila do portão já fica no horário da 9h30, por exemplo, lá que eu cheguei. Aí chama 9h30 e tal, depois acho que é de 15 em 15 minutos, 9h45. Aí chamou os das 10h45, que era meu horário. Aí a gente entra lá pra dentro, pega uma outra fila pra fazer a revista, né? Então
o segurança vai te revistar, né, passar detetor de metais. Eu não sei se sempre é assim, mas no meu caso, pôde entrar com o celular. Entrei com o celular desligado, sem problema nenhum. Eles só pedem para desligar antes de entrar. Aí desliguei o celular, foi fazer a revista, tudo bem. Aí pegamos mais uma filinha. Essa filinha foi só pra moça conferir a documentação. No caso, tem que levar 3 coisas. Não precisa nem levar muito documento. O agendamento, né, a confirmação do agendamento, e a confirmação do envio da DS-160 e o passaporte. É isso aí, você leva tudo dentro do passaporte, não tem problema nenhum, não precisa de documento a mais. Aí pega essa fila lá, só confirma, aí você pega uma outra filinha, sobe uma escada. Aí quando você sobe essa escada, tem uma fila maior lá, né? Essa fila aí, no caso, é só pra a moça confirmar seus documentos. Depois que ela confirmou seus documentos, você pega uma outra fila, que aí já é pra tirar foto e recolher a impressão digital. No caso é isso. Então, depois tirou a foto, pegou a impressão digital, já era. Aí depois disso aí você já é direto pro consulado. No meu caso, eu fiz a documentação do caso numa sexta-feira e a minha entrevista do consulado já era na segunda-feira. Bom, o consulado é o seguinte: também tem que levar a folha de agendamento, confirmação do 1060, o passaporte, que é o documento básico. Bom, mais uma vez uma dica para quem vai fazer em São Paulo. Como é que chega lá? Bom, vou dar a dica, a direção da linha vermelha, que foi o meu caso. Então, a linha vermelha do metrô, desci na Sé, aí linha azul, desci no Paraíso, aí peguei linha verde. Aí na linha verde, você vai pegar, acho que na Consolação, se não me engano, desce na linha amarela. Da linha amarela, você vai pegar sentido Butantã e vai descer em Pinheiros. Aí lá vai ter uma conexão grátis da CPTM. Na CPTM você vai pegar a linha Esmeralda, sentido Grajaú, e desce no Morumbi. Bom, desceu no Morumbi, é perto também, o consulado é próximo lá. Então aí eu acho legal, dá pra ir a pé. Eu imprimi um mapinha assim, né, pra ver que rua que eu tava. E fui a pé mesmo, né. Até seria legal, porque eu normalmente acabo usando o GPS do celular, mas não pode. Vou explicar mais pra frente por quê. Não pode entrar com o celular lá. Então fui a pé, cheguei lá. Minha entrevista era 10h30, eu cheguei, acho que era... Eu fui cedo pra caramba, cheguei lá 8 horas. Acho que eram umas 8 horas. Aí tem uma fila na rua mesmo, na calçada, que a moça vai confirmando qual que é seu horário. Quando você entra lá, ela olha o seu horário, que nem no meu caso era 10h30, eu cheguei às 8. Tem uns bancos do lado, você entra e fica sentado ali no banco aguardando chamar seu horário. Aí são várias filas, né, que tem lá. Aí quando você dá seu horário, ela te chama e te indica para uma fila. Você vai pegar essa fila, só que são assim, vamos supor, são 5 filas. Elas não andam simultâneas. Anda primeiro uma, quando acaba essa anda outra, quando acaba essa anda outra e assim por diante. Essa fila também é mais para confirmar os seus dados, olhar se está tudo ok. Só que aí o seu passaporte, aliás, no caso o meu e de algumas pessoas, ficaram com a pessoa que conferiu seus documentos, né? Então ficou com eles. Aí o passaporte e a documentação fica com eles e eles pedem para você pegar uma fila. Aí uma dica que foi um erro meu, então vou dar uma dica para vocês não cometerem o mesmo erro. Quando você sai, tem 2 filas. Tinha uma fila que era de uma cor laranja e uma fila que era da entrevista. Da entrevista não, da revista, né? Para os policiais lá te revistarem. Aí o cara falou, não, vai lá pra fila da revista. Mas aí eu não vi que as filas eram muito parecidas e eu entrei na fila laranja. Aí eu vi que a fila não andava e vi que a outra tava andando, aí eu me liguei, né? Aí eu saí e peguei a fila certa de novo. Mas até aí já tinha passado umas 10 pessoas na minha frente. Então eu peguei essa fila. Quando chega no final dessa fila, o cara vai falar assim, ó, você tira, para as pessoas que estão na fila, tira o casaco e tira o cinto, né? Bom, aí entra a dica do celular. Não pode entrar com celular, não pode entrar com nenhum tipo de aparelho eletrônico. Eu não levei o celular, porém eu levei um reloginho digital para eu saber que hora que eu tava chegando e tudo mais, né? Isso aí também eu acabei errando, porque quando passa na revista, eles vão chamando, né? Aí passa na revista, você dá a pasta com seus documentos, a blusa que ele pediu tirar, né? O casaco, e o cinto. E ele passa isso aí no detetor de metais tipo de aeroporto.
Você passa e vai te revistar. Só que ele viu que no caso estava o meu relógio digital lá. Aí ele não deixou entrar, peguei minha pasta, ele falou, vai lá fora e guarda esse relógio. Eu já tava meio nervoso, né? Porque a entrevista você pode ter o visto concedido ou negado, então eu já tava meio nervoso, aí fiquei mais nervoso ainda. Só que aí na hora que eu saí, eu saí na rua mesmo, né? Não é sair lá fora, eu saí na rua que eles mandam você ir lá e guardar. Como eu já tava nervoso, o reloginho era um reloginho de 5 conto e tal, eu já tava nervoso, eu peguei e joguei no lixo o relógio, nem fui guardar nem nada. Aí voltei e aí peguei a fila tudo de novo, né? Isso aí já começou a me deixar mais nervoso, mas eu fui tentando manter a calma na entrevista. Então não levem celular, não levem aparelho eletrônico, não levem nada, né? Que não pode entrar mesmo. Aí fui de novo, peguei a fila de novo, fui pra revista, né? Eles me revistaram novamente e tal, não tinha nada. Manda levantar a calça pra ver se não tem nada na bota e tal. Aí você sai da revista, tem um corredor lá, você segue as linhas lá, tem um corredor grandão e tem uma parte que fica um monte de gente aglomerada lá e os caras vão chamando por nome. Então ele pega seu passaporte, chama você pelo nome e aí você já pega o passaporte, pega uma outra fila e o cara da fila te indica qual guichê que você vai, né? Que é a parte que você vai ser entrevistado. No caso me mandaram pro guichê 18 e aí quando eu cheguei tinha uma família na frente, umas 5 pessoas e mais 2 mulheres na minha frente, eu fiquei atrás delas. O lance assim, é ruim que você ouve a conversa de todo mundo, porém é bom porque você vai sacando como que funciona, você não chega lá despreparado, você tá ouvindo a conversa da frente, né? Então você não chega lá tipo do nada, assim. Bom, aí nessa parte da entrevista é o seguinte, eu levei todos os documentos possíveis. Como eu sou autônomo, eu levei o comprovante do lugar que eu trabalho, eu sou músico, eu sou guitarrista, então eu levei o comprovante do lugar que eu trabalho, no caso do aula. Levei comprovante de salário, levei comprovante de que eu tinha renda no banco, como eu não declaro imposto de renda, eu levei um comprovante também que eu não declaro imposto de renda. Para quem não declara imposto de renda, é legal levar um comprovante de CPF, para você mostrar que seu CPF está regular, não tem problema nenhum. Levei isso, eu levei um folder do hotel que eu gostaria de ficar, levei um folder de um show que eu gostaria de assistir e tal. Bom, aí levei tudo isso numa pasta tudo organizadinha e tal, um monte de documento. Levei também, é bom levar também coisas que comprovam que você tem vínculo aqui, né? Eu levei o documento do meu apartamento, que estava no meu nome, né? O apartamento meu e da minha namorada estava no meu nome. E acho que foi isso. Levei comprovante de renda, comprovante de renda não, comprovante de residência, que no caso as faturas do meu cartão de crédito e tudo mais, levei um monte de coisa. Aí, beleza. Cheguei lá, fiquei ouvindo a conversa das pessoas que estavam lá, porque você fica lá na frente, né? Não tem como não ouvir. E aí eu vi que a moça que tava no guichê, eu vi que ela atendeu as 2 moças da minha frente com um sorriso, aí isso já me aliviou, né? Eu falei, já tava nervoso. Ela falou, oi, tudo bem e tal. Eu falei, bom, tô mais tranquilo. Aí as 2 moças que estavam na minha frente, o visto delas foi concedido, elas foram embora, aí eu cheguei lá no cônsul ali, né? Era uma mulher no caso. Ela foi, tudo bem e tal, né? Foi simpática pra caramba, falando um português meio quadradão, né? Mas aí tudo bem. Perguntou pra onde eu ia, eu disse que ia pra Nova York. Ela falou assim, o que você quer visitar lá e tal? Eu falei assim, eu quero conhecer a Estátua da Liberdade, o Museu de Cera e tudo mais. E ela falou assim, você tem que ter, mas para você ir, né, você tem que ter vínculos aqui no Brasil, né? Você trabalha registrado e tal. Eu falei, não, eu sou autônomo, né, mas eu tenho um apartamento, tá no meu nome e tal. E aí ela contestou falando que, tipo, já que você não é registrado, né, não é um vínculo forte, né? Aí eu falei, não, eu sou registrado, eu tenho um apartamento, né? Meu apartamento acabou de sair, eu tô mobiliando ele e tal, então é um bom motivo para eu ficar aqui no Brasil, né? E aí uma dica que eu dou é assim, as perguntas são rápidas, então não fica enrolando, não fica tipo, mas não sei, responde rápido, já tenta ter uma resposta meio pensada, assim, né? Tudo que ela me perguntou eu respondi rápido e olhando nos olhos da pessoa, que isso transmite mais confiança, né? Aí ela perguntou isso e perguntou com quem que eu ia, e na minha DS 160 tava escrito que eu ia sozinho. E eu falei assim, vou com a minha namorada.
Aí ela virou pra mim e falou assim, não, na sua DR-160 tá escrito que você vai sozinho. Aí na hora eu falei assim, então, é que eu tava só esperando a confirmação do visto pra poder ir com ela. Mas eu respondi na hora e com firmeza, assim. Ela falou, ok. Aí nisso que ela virou pra digitar, eu falei assim, e como eu sou músico, eu gostaria de ir conhecer um show, de ver um show de uma banda que eu gosto que vai ter em Nova York. Ela falou, e que banda que é? Eu falei assim, é o show do Megadeth. Ela olhou assim pra mim, Megadeth? Eu falei, é. Aí ela digitou alguma coisa no Google lá e tal. E falou, ok, seu visto foi aprovado. Então o Megadeth salvou meu visto. E basicamente todos os documentos que eu levei, tudo que eu tinha, todas as pastas, eu não abri nada, não entreguei documento nenhum pra ela. Aliás, uma outra dica também que eu vi acontecer nas duas mulheres que estavam na frente, a moça falou assim, ela falou, o que você faz? Ela falou, eu sou dona de uma empresa. Aí a moça ficou digitando lá e tal. Aí a menina falou assim, você quer que eu te mostre o comprovante da minha empresa? Ela virou pra ela e falou, não, obrigado. Então a dica, não fica falando assim, você quer ver? É só se pedir, fala assim, deixa eu ver, aí você entrega. É só se pedir, responde o básico, não fica enrolando, tipo, onde você vai? Eu vou pra Disney porque eu quero ver o Mickey, porque eu quero ver o castelo. Onde você vai? Eu vou pra Disney. Ponto final. Então seja rápido e prático nas respostas, certo? Então basicamente essa foi a minha experiência pro visto, eu não tive que dar documento nenhum, ela já aprovou o visto e tudo mais. Bom, visto aprovado, depois você vai receber, se no caso o seu visto na 1060 você colocou que tinha que entregar na sua casa, é só você esperar que ele chega. Caso você optou por retirar, depois você vai receber um outro papel por e-mail com a data, né? Você tem que retirar o local, e aí você tem que imprimir esse papel e levar lá para retirar o visto. Bom, basicamente é isso. É meio chato de fazer mesmo. É um negócio meio que você acaba ficando meio nervoso. Como a minha entrevista foi na segunda-feira, de domingo para segunda eu mal dormi, porque se for negado, né? Todo mundo pensa, né, que pode ser negado e tal. E eu também vi muito vídeo, né, do pessoal falando que foi negado, visto e tal. Na própria fila vi um monte de gente falando que foi negado, visto. Então não fica entrando na pilha, tipo, foi negado, vou ficar nervoso. Tenta nem ficar prestando muita atenção no que o pessoal tá falando, né? Leva um livro, faz alguma coisa. Então basicamente essa foi a minha experiência para tirar o visto. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, assim como vários vídeos que eu vi quando eu fui fazer a entrevista lá no consulado e tudo mais, me ajudaram. Se você curtiu aí, só dá um joinha e compartilhar, que qualquer outra experiência que eu tiver com isso aqui, eu posto de novo aqui. Beleza, galera? Brigadão, um grande abraço para todos aí e boa viagem. Abraço.